Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Serjão Matemática. Quer melhorar seu desempenho? Fica comigo aqui. Pessoal, assunto de geometria, retas paralelas cortadas por uma transversal. Me acompanhem, vem comigo. Pessoal, duas paralelas cortadas por uma transversal vão gerar alguns ângulos com nomenclaturas e propriedades. Olha só, se eu chamar esse ângulo de A, B, C, D, em cima E, F, G e H, eu gero 8 ângulos com nomenclaturas e com propriedades. Veja bem, a primeira relação que eu tenho que guardar, o que esses ângulos em azul têm a ver entre si e tem a ver com os ângulos em vermelho da outra reta, as duas retas sendo paralelas. Repare o seguinte, o primeiro nome, ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? Quem são? Ângulos correspondentes são ângulos que, quando eu consigo projetar duas paralelas, imagina eu projetando, imagina eu pegando uma reta, sobrepondo a outra, esse ângulo A, se eu conseguisse elevar, esse ângulo A ia cair em cima, entre aspas, do ângulo E. Ele ia ter a mesma abertura, se esse vértice aqui eu subisse essa reta, caísse aqui, ó. Então, os ângulos correspondentes são congruentes. Ângulos correspondentes são ângulos que, quando eu projeto uma reta paralela em cima da outra, eles, entre aspas, caem no mesmo lugar, na mesma localização, mesma abertura. Então, o ângulo A e o ângulo E de duas retas paralelas, desse caso aqui, são correspondentes, são congruentes. Desse modo, o B com o F são congruentes, o C com o G, o D com o H. Então, eles são ângulos correspondentes, possuem a mesma medida, tá aqui, ó, congruentes. Depois de entender os ângulos correspondentes, que são congruentes, vamos usar alternos internos. Os alternos têm o modelo interno e tem o modelo externo. Então, os alternos internos, o A com o G, são alternados. Por que esse nome? Porque um está de um lado da transversal, o outro está do outro da transversal, por isso alternos. Internos, porque eles estão dentro das paralelas. O A e o G, o B e o H, alternos internos. E eles são de mesma medida, congruentes. Do mesmo modo que eu tenho os alternos internos, eu também tenho os alternos externos, que estão de fora. Que seria, ó, de um lado da transversal e do outro. Então, o ângulo A de fora o ângulo D de fora das paralelas e o ângulo F, o ângulo C e o ângulo E também são correspondentes. Então, alternos, um ângulo está de um lado da transversal, o outro ângulo está do outro lado da transversal. Nós temos também ângulos que não estão alternados, estão do mesmo lado, eles estão colaterais. Nós temos os colaterais internos e os externos, me acompanhem. Colaterais do mesmo lado, o ângulo A e o ângulo H. Ângulo A e o ângulo H estão do mesmo lado internamente as paralelas. Mas repare que agora eles não parecem ser congruentes, né? O ângulo A aqui visualmente é muito maior do que o ângulo H. Né? É porque os colaterais eles são suplementares. Lembra você que o ângulo A ele é correspondente do E. Aqui, ó, o ângulo A e o E eles são correspondentes. Então, se no lugar do A eu chamar de E, eu chamar de A mais H seria 180, de modo que A mais H, então, eles são suplementares, assim como o B com G, suplementares. A soma é 180 do mesmo lado da transversal, internamente. Agora, do mesmo lado, né, externamente, o D com o E, suplementar, o C com o F, suplementar. Dá para verificar também quando eu juntar o ângulo D, ele é correspondente ao H, logo D mais E, 180 graus, está ali. E nós temos também os ângulos opostos pelo vértice, famoso OPV, eles são congruentes. O ângulo A, aqui está o vértice, ele é oposto pelo vértice do ângulo C, o ângulo B com o ângulo D, o ângulo E com o ângulo G, o ângulo H com o ângulo F, aqui está, eles são congruentes. Então, nós temos os correspondentes, os alternos internos, alternos externos e os opostos pelo vértice, todos congruentes. E temos os colaterais, internos e externos, suplementares. Fica comigo que nós vamos a exercício. Olha o primeiro que eu trouxe aqui. Determine o valor de x em cada caso. Eu trago as duas paralelas. Primeiramente, na teoria, qual é o nome que esse ângulo aqui recebe em relação a esse? Os dois ângulos são, ó, de um lado da transversal do outro. Então, eles são alternos
internamente das paralelas, alternos internos. E os alternos internos eu sei que eles são congruentes, de mesma medida. Repare que eu também poderia trazer aqui o ângulo 50 aqui para baixo, para o seu correspondente, né? Eu sei que esse ângulo é 50, e os opostos pelo verso também seriam congruentes também do mesmo jeito. Ao passar o 10 para o outro lado, x é igual a 40. Fica comigo aí, pessoal. Vai lá embaixo agora, dá o like lá, dá o joinha para mim e ativa o sininho para você receber as notificações. Olha a letra B. Esses ângulos agora são alternos de fora, ou externos, e eles são também, alternos externos, eles são congruentes. Repara que se eu baixar o 120 aqui, para o seu correspondente, 120 aqui embaixo, eles também seriam opostos pelo verso, também congruentes. Deste modo, eu vou passar o 20 subtraindo, 120 menos 20 é 100, e vou passar o 5 dividindo, 100 dividido por 5, 20. Está aqui a resposta. Vamos para a letra C. Olha a letra C. Esse ângulo aqui, ó, ele está de um lado é transversal e o outro está do outro. Porém, um está de fora das paralelas, o outro está dentro. Então, ele não se classifica naquela nomenclatura nossa. Mas, se eu trouxer o ângulo X aqui para baixo, ó, esse é correspondente, os correspondentes são congruentes, eu tenho que x mais 2x mais 30, eles se tornam, então, suplementares. Deste modo, 3x é igual a 150, passo 3 dividindo, x é igual a 50. Vamos para a letra D. Olha só a letra D. Eu tenho duas paralelas RS e as retas fazem vértices dentro dessas paralelas. Como proceder? Como proceder? Pessoal, toda vez que tiver vértice, está pedindo um ângulo X, a técnica que eu vou recomendar é o seguinte: você vai traçar uma reta, trace uma reta paralela às demais, no vértice, com muito cuidado, preste atenção. Eu vou traçar uma reta aqui no vértice, eu criei a reta. Atenção, essa reta é paralela a R e paralelo a S. Mas cuidado, ela não divide o ângulo X ao meio. Cuidado, não divide o ângulo X ao meio. Quanto vale esse ângulo aqui em cima se essa reta vermelha for paralela às duas? Olha, esse ângulo vermelho aqui, ele é alterno interno com o de cima. Os ângulos alternos internos. Então, essa parte, isso aqui é 30, essa parte de cima aqui é 30 também. Isso eu posso garantir. Ué, a parte de baixo é 30? Não, cuidado. Essa reta não divide o ângulo X ao meio, cuidado. Mas como é que eu vou construir aqui embaixo? Vamos com calma. Eu vou traçar outra reta nesse vértice. Traço outra reta nesse vértice. Esse ângulo aqui, ó, vou dar nome a essa reta aqui. Vou chamar a reta de cima de T, a de baixo de U. T é paralela a U, que é paralela a R, que é paralela a S. Tá aqui. Agora repare, esse 40 aqui embaixo, aqui embaixo, 40, ele alterna interno com este de baixo, ó, 40. Atenção, 40. São alternos internos, então eles são congruentes. 90 menos 40, a parte de cima é 50. Tá vendo? Eles não são divididos em partes iguais. 50. E esse aqui, 50, é o alterno interno dessa parte de baixo aqui, ó. Olha lá, também 50. Logo, o meu x é a construção de 30 mais 50. Tá aqui. Então, o meu x é 80. Tudo bem? Então, toda vez que eu tiver duas paralelas, tiver um vértice lá dentro, você traça uma reta paralela nova, dá nome a ela, afirme que ela é paralela, e faça os ângulos alternos internos. Eu trouxe mais exemplos, olha só. Trouxe mais um desses. Então vamos considerar que R paralelo a S, eu tenho um vértice aqui e outro vértice. A técnica é, em cada vértice desse, você traça uma reta. Traçou uma reta, afirme que ela é paralela às demais e utilize os alternos internos. Então vamos lá, tracei uma reta no vértice 80. Mais uma vez, galera. Ativa o sininho, é claro, notificação. Mais uma vez, essa reta não divide o 80 ao meio. Então, vai dividir em alternos internos. Ó, 30 em cima, 30 embaixo. Ó, 30 embaixo. Agora, eu posso afirmar a você que 80 menos 30 embaixo é 50. Agora sim. E agora, tem outro vértice, traça outra reta. Afirmo que é paralela às demais. E esse ângulo aqui, ó, ele é alterno interno com esse, então ele é 50. Ó, esse é 50, ó, aqui, ó, 50, porque são alternos internos. E esse aqui com esse também são alternos internos, também 50. Logo, o meu x, essa reta U que eu criei, paralela à reta T, paralela à reta R, paralela à reta S. Logo, o meu x é a construção. Volta aqui, Sérgio, eu não entendi nada. Volta aqui, atenção, ó.
Traça a reta no vértice. Esse ângulo alterna interno com esse. 30. 80 menos 30, 50. Traça outra reta. Eu já sei que isso aqui é 50, esse também alterna interno é 50, a parte de cima. Mas eu fiz o de baixo. 50. O alterna interno aqui. 50. Aqui também 50. Este caso aqui coincidiu de dividir 50, mas é coincidência. Então, o meu x é 50 mais 50, 100. Olha só a questãozinha que eu trouxe para você agora, da Olimpíada Brasileira de Matemática 2006, a primeira fase, o nível 3, né, o nosso segunda questão. Então, a primeira questão foram os 5 exemplos, A, B, C, D, E, E. Agora vamos para a segunda. Olha só, leitura da mesma questão. 3 quadrados são colocados pelos seus vértices entre si a 2 bastões verticais, como mostra a figura. Então, são quadrados, significa que esses ângulos aqui internos são de 90 graus. Esse ângulo é 30, esse é 126, 75. Qual a medida do ângulo X? Interroga. Essa questão lá da Olimpíada Brasileira de Matemática. Pessoal, olha o que eu vou fazer. Sempre que tiver vértice, deixa eu voltar. Essa reta aqui, ó. Repare que eu tenho uma base, tenho um ângulo de 90 graus, então essa reta aqui, no plano, como está no mesmo plano que essa reta, no plano, torna essa reta paralela a esta. Então, as duas hastes que estão em pé, com ângulo de 90 graus, são paralelas entre si. Aqui eu tenho um vértice, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 2 paralelas e 5 vértices. Significa que eu vou ter que traçar 5 retas em cada uma dos vértices. Eu tracei a primeira. Quando eu coloco perpendicular a essa base aqui, eu estou falando que essa reta é paralela a essa. Então, esse ângulo 30, esse de dentro aqui, vai ser alterno interno. Ó. Esse de dentro aqui também é 30. Olha lá que legal. E se esse ângulo aqui é 90, porque trata-se de um quadrado, 90 menos 30, 60. E aí eu vou criar outra reta nesse vértice. Olha aqui, ó. Crio outra estrutura de 2 retas paralelas cortadas por uma transversal. E esse ângulo 60 é alterno interno com este, também 60. 126 menos 60, do lado de cá, 66. Outro vértice, traça outra reta aqui perpendicular. Então, essa reta também é paralela anterior. Esse ângulo 66 é alterno interno com este cá, ó. 66. 90 menos 66, 24. Traço outra reta naquele vértice. Opa, cadê? Aí. Olha aí, retas paralelas cortadas por transversal. Então, esse ângulo aqui é alterno interno com esse. Então, esse aqui é 24. E quando eu faço 75 menos 24, eu vou chegar em 51. E eu traço outra paralela. Né? Alterno interno, 51. 90 menos 51, eu vou ter aqui 39. E outro alterno interno, chego finalmente, olha, 5 construções de retas perpendiculares à base. No mesmo plano, então, elas estão todas paralelas entre si. E eu chego na medida do ângulo X igual a 39. Olha aqui a questão da Olimpíada Brasileira de Matemática. Tem outra questão para vocês, preste atenção. Olha que interessante essa questão. 3 folhas de papel retangulares estão sobrepostas conforme a figura. Cadê a figura? Está aqui, ó. Sendo o alfa igual a beta. Então, nós temos aqui embaixo o alfa igual a beta. O gama é igual a 30. Calcule o valor de x, esse ângulo lá fora. Olha essa questãozinha. Imagine 3 folhas de papel retangulares. Então, o ângulo gama é 30 graus. O ângulo alfa e o ângulo beta, eles são iguais. Olha a observação aqui, pessoal. Como é um retângulo, aqui é 90. 90. Então, alfa mais beta tem que ser 90 também, porque tem que dar 180 aqui. Isso aqui já é 90 e alfa mais beta é 90. E eles são iguais, cada um desses dois aqui tem que valer 45 e 45, porque eles são iguais. Foi falado ali em cima que eles são iguais. Repare que deu 180, ó, 45 com 90, 135 mais 45, 180. Muito bem. Agora, o que isso aqui tem a ver com o nosso conteúdo? Olha, repare que essa reta do retângulo, ela é paralela de baixo. Então, eu teria retas, 2 paralelas cortadas por uma transversal, 2, 3. Então, eu vou trazer para cá a figura, ó. Então, se eu fizer esse traçado aqui, ó, daqui, ó, intercepta a base de cima do retângulo, na paralela, que é 30 graus, está aqui. Então, ele vem, faz um vértice de 45 graus, 90, né, aqui é 90. Então, eu trouxe
dessas 3 folhas de papel para cá, para a nossa teoria que a gente está trabalhando, que são retas paralelas aqui do meu ladinho, aqui, ó, retas paralelas cortadas por uma transversal. E agora eu vou fazer a análise exatamente como as outras questões. Repare que eu tenho 2 vértices aqui dentro das paralelas, então eu vou traçar o primeiro vértice. Ó, esse é o oposto pelo vértice aqui, né? Oposto pelo vértice, 30. Traçando o primeiro vértice, chamando de T, falando que é paralelo a R. Se ele é paralelo a R, aqui embaixo, ele também é paralelo a S. Agora, repare, se essa reta aqui é paralela de cima, esse ângulo de 30 é alterno interno com esse de baixo, então ele também é 30. E 45 menos 30 é 15. Olha lá, tá vendo? Não divide necessariamente o ângulo ao meio. Agora eu vou traçar outra reta aqui no ângulo de 90, no vértice, ó. E vou dar um nome, reta U, paralela a T, que é paralela a R, que é paralela a S. Todas paralelas entre si, senão não vale. Aqui embaixo. Daí, esse ângulo 15 é alterno interno com o de baixo 15. 90 menos 15 é 75. Tá aqui. E 75 eu posso trazer o ângulo X para cá, porque esse é correspondente a esse. Repara que eu também poderia ter trazido 75 aqui para baixo, né? Mas esse é correspondente a esse de cá. Então, de modo que x mais 75 tem que ser 180, eu passo subtraindo, eu chego que o x em questão vale 105 graus, quando eu coloco 3 folhas de papel retangulares nesse formato aí. Galera, eu espero ter ajudado vocês, eu espero ter tirado as dúvidas desse assunto, né, que acontece em geometria, e eu quero que você dê o joinha para mim e ative as notificações para você receber. Serjão Matemática, grande abraço, pessoal, acompanhe o canal, tamo junto!